Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar no estudo das ferramentas necessárias para análise de circuitos. Ainda estamos na corrente contínua. Vamos complementar as leis de Kirchhoff e para hoje preparei aqui a resolução do exercício para explicar uma outra ferramenta para analisar circuitos, que é a análise nodal. Portanto, a análise nodal pode-se aplicar para determinar os valores de corrente e os valores de tensão que existem em cada componente, em cada ponto do circuito, e por vezes simplificam ou são uma excelente alternativa à aplicação das leis de Kirchhoff. Retirei um exercício de uma ficha de exercícios que tenho aqui para nós analisarmos. Este exercício tem uma fonte de corrente, duas fontes de tensão e as respectivas resistências distribuídas pelos vários ramos. Então, para a análise nodal, o procedimento é o seguinte. Nós temos que analisar o circuito e identificar no circuito quantos nós é que existem. Portanto, se nós repararmos neste circuito, temos aqui um nó, temos aqui outro nó e temos depois cá em baixo um outro nó. Vamos identificar este nó como sendo o nó 1, este nó como sendo o nó 2 e cá em baixo o nó 3, portanto, nó 3. Sempre que nós analisamos um circuito e identificamos os pontos considerados nós, vamos ter que escolher um dos nós como sendo o nó de referência, portanto, o nó que ficará ligado à massa. Eu escolho este. Por hábito, tenho, por norma, escolher sempre o nó inferior ou então o nó que tem mais ramos ligados, só por uma questão de simplificação de expressões. Ou seja, se eu escolher um nó com muitos ramos ligados, logo a expressão que eu irei anular será, logicamente, a maior. Neste caso, escolhemos o nó inferior para servir de referência, portanto, é este nó que aqui está. Ou seja, quantas equações de nós é que nós vamos tirar? Quantos os números de nós existem, menos uma, que será o nó de referência. Neste caso, temos 3 nós, iremos tirar apenas 2 equações dos nós. Portanto, a primeira parte está representada. Quer dizer que, para fazermos análise nodal, temos que atribuir um determinado potencial elétrico em cada nó. Vamos então fazer isso. Vamos atribuir aqui ao nó 1 o potencial V1, ao nó 2 vamos atribuir o potencial V2. Portanto, V1, V2 e cá em baixo o nó de referência, logicamente o potencial do nó de referência, 0 volts. Muito bem. Então, seguidamente, depois de representarmos e identificarmos os potenciais elétricos, vamos representar aleatoriamente o sentido das correntes elétricas. Ora, para representarmos as correntes elétricas, eu vou utilizar já esta corrente cá em cima, de 2,5 amperes, já com o respectivo sentido indicado. Vou-lhe chamar, por exemplo, aqui a corrente I1. Cá em baixo temos este ramo onde irá circular uma corrente elétrica. Vou representar aqui como sendo a corrente I2 e depois, aqui em baixo, aqui de lado, portanto, neste ramo com uma resistência de 4 ohms, vamos representar uma corrente I3. No nó 2, vamos continuar a representar as correntes, portanto, estes dois ramos já têm as correntes aqui representadas. Neste ramo, com a resistência de 8 ohms, vamos representar a corrente I4 e depois aqui vamos representar a corrente I5. Portanto, tenho aqui as 5 correntes representadas. Seguidamente, o próximo passo será, então, retirar as equações destes nós que aqui estão. Portanto, a equação das correntes referente a este nó, ao nó 1, portanto, ao potencial elétrico V1, vai ser da seguinte forma. O somatório das correntes que entram no nó será igual ao somatório das correntes que saem do nó. Portanto, temos a entrar no nó a corrente I2 e a corrente I3, temos a sair do nó a corrente I1. Podemos então dizer que o I1 será igual ao I2 mais o I3. Podemos já continuar a complementar esta expressão e podemos dizer que I1, já cá está identificada, tem o valor de 2,5 amperes. O I2 será esta corrente que aqui está. Ora, esta corrente que aqui está, vamos aqui num cálculo auxiliar, ver de que forma é que nós podemos representar a corrente neste ramo. Portanto, nós sabemos que o potencial elétrico V1 será igual
a queda de tensão nesta resistência, portanto, a queda de tensão na resistência, em função da intensidade de corrente que eu representei, será algo deste género. Mais, menos. E aqui será o meu VR2. E o VR2 não é mais nem menos do que 2 vezes a corrente que a atravessa, que é o I2. Então, vamos lá representar. V1 menos 2 I2, não é? Menos 2 ohms vezes a corrente I2, mais a fonte de alimentação, os 50 volts, mais 50. Se escrevermos a expressão em função da intensidade de corrente elétrica, isto irá ficar menos 2 I2 igual a V1 menos 50, apenas troquei o sentido dos termos. Portanto, o nosso I2 será igual a 50 menos V1 sobre 2. Então, é esta expressão que nós vamos escrever cá em baixo. Portanto, será igual a 50 menos V1 a dividir por 2. Mais o I3. Mais o I3. Ora, o I3 é esta corrente que circula neste ramo. A corrente que circula neste ramo será igual à diferença de potencial, e a diferença de potencial será V1, V2 menos V1, aliás, portanto, se a corrente circula da direita para a esquerda, porque eu disse que ela é da direita para a esquerda, então é assim que eu vou considerar. Vou considerar que ela circula do potencial maior para o potencial menor. Ou seja, será V2 menos V1 a dividir por 4. Portanto, o nosso I3 será V2 menos V1 a dividir por 4. Vou pôr aqui assim. I3 será igual a V2 menos V1 a dividir por 4, os 4 ohms. Portanto, eu tenho aqui a expressão do nó 1 praticamente concluída. Vamos simplificar esta expressão, reduzindo tudo ao mesmo denominador. Portanto, o mínimo múltiplo comum aqui será 4. Teremos que multiplicar esta por 2. E vamos então ver como é que fica. 4 vezes 2,5 dá 10, igual a 100, 2 vezes 50 é 100, menos 2 V1 mais V2 menos V1. Vamos continuar a simplificar a expressão e colocar a expressão na forma canónica. Portanto, isto ficará menos 2V1 menos V1 menos 3V1 mais V2 igual a este 100 passa para aqui, fica negativo, fica igual a menos 90. Podemos então multiplicar isto tudo por menos 1 e ficará 3V1 menos V2 igual a 90. Portanto, esta é a expressão para o nó 1. Para o nó 1. Vamos agora retirar então a expressão para o nó 2. Para o nó 2 ficará a expressão escrita da seguinte forma. O somatório das correntes que entram no nó igual ao somatório das correntes que saem do nó. Temos a entrar no nó a corrente I1, temos a sair do nó a correntes I3, I4 e I5. Então a expressão irá ficar I1 igual a I3 mais I4 mais I5. Muito bem. Simplificando, ou melhor, substituindo na expressão os respectivos valores, portanto o I1 são os 2,5 amperes, igual ao I3. O I3 já vimos ali atrás que era V2 menos V1 a dividir por 4. Vamos cá escrever V2 menos V1 sobre 4. Mais o I4. Ora, o I4, vamos fazer o mesmo raciocínio que fizemos lá em cima para identificar o I2, se bem se lembram. Portanto, o I4, temos aqui o nosso V2, que será igual à queda de tensão na resistência de 4 ohms, ou seja, será igual a 4 vezes o I5 menos os 25 volts. Simplificando e escrevendo a expressão em ordem a I5, isto ficará I5 igual a V2 mais 25 sobre 4. Cá está a expressão para a corrente I5, que é esta expressão que nós vamos escrever cá em baixo na fórmula. V2 mais 25 sobre 4. Falta escrevermos a expressão relativamente à corrente I4, ou seja, o I4 é a corrente que circula neste ramo e será igual ao potencial V2 a dividir pela resistência R8, ou seja, mais V2 sobre 8.
Então vamos reduzir tudo ao mesmo denominador. Aqui temos de multiplicar por 8, multiplicamos por 2 e multiplicamos por 2. Portanto, isto ficará 8 vezes 2,5 dá 20, igual a 2V2 menos 2V1 mais 2V2 mais 50 mais V2. Isto é equivalente a termos 20 igual 2V2, aliás, menos 2V1 menos 2V1 mais 5V2 mais 50. Ficará então igual, 50 passa para aqui negativo, não é? Portanto, ficará menos 2V1 mais 5V2 igual a 30. Se multiplicarmos tudo por menos 1, ficará 2V1 menos 5V2 igual a 30. Resolvendo as duas equações, vamos encontrar os valores de V1 igual a 32,3 volts e vamos encontrar o valor de V2 igual a 6,92 volts. A partir do momento em que nós temos os potenciais elétricos dos nós identificados, conseguimos facilmente determinar qualquer valor de corrente elétrica. Por exemplo, se nós quisermos determinar o valor da corrente I2, escrevemos cá em cima a expressão, portanto, o I2 será igual a 50 menos V1 a dividir por 2. Ou seja, o I2 será igual a 50 menos os 32,3 a dividir por 2. Isto vai dar um valor, I2 igual a 8,85 amperes. Se nós quiséssemos determinar as restantes correntes elétricas, o I3, o I4 e o I5, portanto, facilmente, através das expressões que identificámos antes e as quais utilizámos para construir as equações, para depois o respectivo sistema, facilmente descobrimos os valores das intensidades de corrente elétrica e depois, consequentemente, conseguimos determinar tudo o que seja necessário, nomeadamente quedas de tensão, potências dissipadas ou potências fornecidas. Portanto, esta é a análise nodal. Ao fim e ao cabo, é a aplicação também indireta das leis de Kirchhoff, mais propriamente aqui a lei dos nós. Espero que tenham entendido. Se houver alguma questão, façam o favor de escrever nos comentários, ou se tiverem algum exercício com dúvidas para resolver, escrevam no comentário, que terei todo o gosto em responder e esclarecer as vossas dúvidas. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Não se esqueçam de fazer lá a cruzinha no gosto, partilharem o canal e subscreverem também o canal. Muito obrigado. Até à próxima.